Olá, tudo bem com você? Nós estamos aqui, a Isadora, o Matheus, nós estamos reunidos para fazer mais uma recapitulação da lição da Escola Sabatina de Jovens, a lição 5, cujo tema é persistentes na oração. E eu sei que você, assim como eu, desde que entrou para a igreja, desde que foi batizado, sempre recebeu a instrução de que a leitura da Bíblia e a oração são dois aspectos muito importantes da vida de um cristão. Tem até um texto do Caminho a Cristo que fala assim: as trevas do maligno envolvem aqueles que negligenciam a oração. Esse é um texto que realmente, assim, vem à minha mente com frequência, sabe? Tem outro texto também que está no Mensagem aos Jovens que fala que a oração é a respiração da alma. E nós sabemos que a respiração é algo essencial para que a vida seja conservada, né? Então, nisso a gente percebe que realmente a oração é algo essencial para a vida cristã. E o tema dessa semana veio tratando exatamente da oração, né? E o texto base está lá em Lucas, capítulo 11, dos versos 1 ao verso 13. E aqui, a primeira parte, né, vem falando da oração, a oração que Jesus ensinou aos seus discípulos. E vocês devem se lembrar disso, né? Em uma certa situação, os discípulos viram Jesus orando e eles ficaram admirados com a oração de Jesus, a comunhão de Jesus com o Pai. E eles foram a Jesus e disseram: Senhor, ensina-nos a orar. E aí Jesus, então, ensinou essa oração, a oração modelo, a oração do Pai Nosso. E eu já queria trazer a primeira pergunta aqui, para fazer a respeito exatamente dessa parte aqui. A primeira pergunta é a seguinte: quais são dois aspectos importantes que podemos entender a respeito do Deus ao qual oramos através da primeira parte da oração de Jesus? Qual é a primeira parte da oração? Pai nosso que estás nos céus. O que a gente pode aprender? Dois aspectos importantes a respeito do Senhor por meio dessa parte da oração de Cristo. Olá, eu estava estudando a lição, né, e pensando que foi interessante que eu li no livro O Maior Discurso de Cristo ainda essa semana, exatamente sobre essa primeira parte da oração. Então, eu li exatamente esse trecho, fala sobre o começo da oração. E é interessante que o maior Discurso de Cristo, ele fala assim, na página 103, Jesus nos ensina a chamar seu Pai, nosso Pai. Ele não se envergonha de nos chamar de irmãos. Tão pronto, tão ansioso é o coração do Salvador de acolher-nos como membros da família de Deus, que logo nas primeiras palavras que devemos usar ao aproximar-nos de Deus, dá-nos a certeza de nossa divina relação. Pai. Então, assim, isso é incrível e esse é o primeiro grande, o aspecto importante, né, que a gente pode entender a respeito do Deus ao qual oramos nessa primeira parte da oração. A oração toda é cheia de ensinamentos, mas logo na primeira parte, na primeira frase da oração, ela já ensina pra gente que Deus nos ama tanto que Ele nos considera como filhos. Então a gente não precisa ter vergonha de chamá-lo de Pai, porque Ele é nosso Pai. Ele realmente é nosso Pai. Em Cristo, Ele se tornou nosso irmão mais velho, e Deus é nosso Pai por criação, e depois Ele nos comprou de novo, né, na cruz do Calvário. Então, assim, isso é um fato inegável de que Deus é nosso Pai, perdão. Então, esse é um fato inegável que é apresentado assim, já logo no começo da oração. E a outra coisa que eu achei interessante é que, eu estava até comentando com a Andy antes, né, é que Deus, ele tá num lugar diferente daquilo que muitas pessoas acreditam, que não, que é uma energia, é uma força que permeia toda a natureza, é a própria natureza, ele tá dentro de nós. Sim, a gente sabe que ele realmente está em todos os lugares, ele está na natureza sim, porque ele é onipresente, ele está dentro de nós por meio do Espírito Santo, mas ele habita um lugar, e é o céu. E isso é interessante, porque eu paro para pensar assim, até comentei exatamente esse exemplo com ele. A pessoa, se você chega assim para uma árvore e você ora, eu preciso de ajuda, eu não tenho paz. O que a árvore pode fazer por você? Eu acho que se a árvore pudesse falar, eu não consigo imaginar a árvore respondendo assim: bom, o máximo que eu posso fazer por você é te dar uma fruta. Se a sua falta de paz vem de fome, aí isso vai resolver o seu problema por algum tempo. Ou se você está sofrendo de ansiedade, aí tipo, você comendo, assim, você pode ter um alívio momentâneo. Mas a árvore não pode resolver seus problemas.
É a mesma coisa você pedir pra uma árvore, você pedir pra um cachorro, você pedir pra, sei lá, pra uma onça, por que você quiser. Não consegue resolver os seus problemas. Mas não, a gente tem um Deus que é um ser, é o nosso pai, ou seja, ele cuida de nós como o pai cuida de um filho, e ele habita no lugar, ele tem uma casa, digamos assim. É um, como que eu posso dizer? É um ser concreto. Não é palpável, a gente não consegue pegar ele, mas é um ser concreto, é real, sabe? E isso é incrível, é muito bom. Acho que é um outro aspecto importante da nossa relação para com Deus. Isso que o Matheus já mencionou, né? Os dois aspectos importantes sobre essa primeira frase. Mas essa primeira questão de ser pai de Deus, de Jesus se dirigir a Deus como pai e nos ensinar a fazer isso também, eu acho muito especial. E me lembrou uma situação que aconteceu essa semana, aqui em casa. Eu não entendo nada de carro, eu não entendo nada que tenha a ver com mecânica ou coisa assim. Mas aconteceu um pequeno problema no carro e o meu pai não estava em casa, e ele estava no sítio, num lugar, assim, que não tinha sinal, e ele ficou 2 dias lá e eu precisei. Foi, assim, um momento que ele fez muita, muita falta, porque eu precisava falar com ele. Quem era a primeira pessoa que eu ia me dirigir era ele, porque ele é a pessoa que me socorre nesses momentos, né, quando eu não entendo nada de carro, coisa assim. E aí me fez lembrar essa oração, quão íntimo que o Senhor Jesus quer nos fazer de Deus, né, de, assim, ser uma relação tão íntima de que nos nossos qualquer pequena coisa, qualquer pequena circunstância, a gente possa clamar: "Meu Pai, Pai nosso, por favor, me ajude", né. Então assim, que pai que vai negar ajuda para um filho, né? Não tem. E a segunda parte que o Matheus também já falou, é a questão de Deus estar num lugar específico, né. E além de a gente entender a lição mencionar a questão de Deus não estar na natureza, no vento, na água, coisa assim, mas a certeza de que Deus está no céu e ele não está sentado no trono dele parado lá, ele está trabalhando em nosso favor, né. O céu todo tem toda uma dinâmica trabalhando em nosso favor. Então, quando a gente pensa que Deus está no céu, deve ter um conforto no nosso coração. Quando a gente pensa assim: "Poxa, Deus está no céu e ele está fazendo os anjos todos, todo o universo cooperar em meu favor, na minha salvação". E isso é muito lindo, né. Quando a gente ora assim: "Pai nosso que estás no céu, pensando em mim, operando por mim, pela minha salvação". Eu acho muito, muito linda essa parte da oração. Muito bom, gente, ótimos comentários. E só para somar com o que vocês disseram, eu queria só citar algo que eu li essa semana, que para mim foi bem impactante, a respeito de como Deus se sente quando nós nos dirigimos a Ele por meio desse pronome de tratamento, né, que diz assim: "Pronunciado ao pedir seu favor ou bênçãos, soa-lhe aos ouvidos como música". Tipo, Deus tem prazer em ouvir o ser humano chamando Ele de pai, né, e acreditando no que realmente isso significa, né, como a Isadora falou da boa vontade do pai em ajudar o seu filho e tudo mais, né. Então, nós podemos nos chegar com confiança diante de Deus e orar: "Pai nosso que estás nos céus". E continuando aqui no capítulo 11, né, depois de Jesus ensinar para eles a oração, exemplo, Jesus conta para eles então uma parábola, e é a parábola do amigo importuno. E o que que vem acontecendo aqui nessa parábola, né? Um homem recebe uma visita inesperada à meia-noite e ele não tem comida para fornecer para esse visitante inesperado ali. E para eles ali naquela região da Palestina, né, no tempo de Cristo, quando Jesus estava contando aquela parábola, era extremamente importante a questão da hospitalidade, de você receber bem uma pessoa na sua casa. E esse homem não tinha comida para dar para aquela pessoa e ele ficou pensando: gente, e agora? O que que eu vou fazer? Aí ele decidiu ir até o vizinho dele e pedir. Só que pensa comigo, né? Meia-noite, e aí a lição trouxe um aspecto interessante também que eu fiquei pensativa, né? Que naquele período,
as casas, elas eram feitas de construções de um cômodo só. Então, provavelmente, toda a família dormia num cômodo só, juntos, né? Então, bater lá na porta da casa dele à meia-noite consistia em acordar toda a família. Então, que dilema esse homem deve ter enfrentado, né? Mas então ele se decidiu a ir lá e acordar o vizinho. E aí vem dizendo aqui, no versículo 7, que o vizinho disse assim: não me importunes, a porta já está fechada e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para tos dar os pães, né? Mas aí é dito aqui que se esse amigo não se levantasse pela... Como é que é? Assim, pelo vínculo de amizade deles, ele iria se levantar pela importunação do amigo ali na insistência, né? Então Jesus conta essa parábola para os discípulos. E ao ler essa parábola, o natural, né, no primeiro momento, é que a gente fique tentando se identificar com algum personagem ali e tentar colocar Deus também em algum daqueles personagens. Então, no primeiro momento, a gente poderia pensar, né, que nós somos aquele amigo importuno que está lá batendo na porta, né? E Deus é aquele amigo que está lá dentro da casa e que fica incomodado com aquilo, de ser importunado à tarde da noite, né? Mas que acaba dando aquilo que está sendo pedido só para se livrar do outro, né? Mas a verdade é que Jesus, e isso fica claro no restante da leitura, né? Não estava querendo comparar, mas na verdade contrastar, né? E como que vocês perceberam isso? O que vocês têm a dizer a respeito disso, né? Quem realmente é Deus diante dessa situação, né? Como diz a pergunta, qual é o contraste entre a reação do vizinho que foi incomodado e a reação de Deus quando pedimos ajuda? É interessante que ali, na verdade, tem uma comparação, né? Mas não com a parábola, mas sim com o que Jesus falou depois, já se referindo às pessoas que estavam ali. Então Jesus falou bem assim, deixa eu ver aqui para não perder nenhuma parte. No verso 11, Lucas 11, 11, fala assim, e qual o pai de entre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito àqueles que o pedirem. Ou seja, ele fez uma comparação, mas não com o vizinho que estava sendo importunado. Ele comparou com os pais que estavam ali presentes. Se vocês, que são maus, conseguem fazer isso, que dirá o Pai Celestial? O que ele não vai fazer? E isso é interessante. O contraste é que o vizinho, então ali, tanto o contraste quanto a separação, né? O contraste com a atitude do vizinho, que foi importunado, e é uma comparação com relação à atitude dos pais. O contraste, por que isso é interessante? Porque o vizinho, ele foi tipo assim, eu não aguento mais, eu vou fazer logo porque eu não vou ter paz, enquanto esse homem, eu não atender esse homem. E já o pai não, o pai ele faz com prazer. Qual que é? Principalmente, eu via isso lá em casa com a minha irmãzinha. Minha irmãzinha chegava, papai, vamos caminhar? Final do dia, meu pai chegava da horta, né, da roça, cansado. E aí, tipo, tudo que ele queria fazer era tomar um banho e jantar e fazer o culto e dormir. Vai chegar a minha irmãzinha, papai, vamos caminhar? E aí a gente costumava brincar assim, o velho Carvalho arqueou, né? Porque, tipo assim, meu pai, homem alto, né, robusto, de repente saindo para caminhar, já morrendo de cansado, mas ele sai para caminhar para atender o pedido de uma criança. Mas por quê? Porque não era qualquer criança, era a filha dele. A filha dele que estava pedindo. E isso é interessante porque, assim, a gente pode ter... Oi? Tudo certo? Não tá bom. Então, e isso é interessante por quê? Porque essa mesma relação a gente pode ter para com Deus. E isso é simplesmente fantástico. A gente pode ir a Ele quando a gente quiser, quando a gente precisar. E a gente pode pedir e Ele vai nos atender. Isso é fantástico. Mas isso não significa que a gente não deve ser insistente na oração. Não significa. Vocês pararam para pensar nisso enquanto vocês estavam estudando a lição? Quer dizer, o fato de Deus ser nosso Pai não significa que a gente não deve ser insistente na oração. E por quê? Já que ele é nosso pai, ele quer o nosso melhor, por que às vezes ele
parece que demora para nos atender. Você já pararam para pensar nisso? Essa semana eu tava escutando um sermão do pastor Pavel Goya. E assim, os sermões dele são fantásticos, são muito bons. Se você puder assistir, assista assim todos os que você puder, porque é incrível, sabe? Mas antes de falar do sermão, eu lembrei de uma historinha que eu vi numa lição de escola sabatina uma vez. E o neto, ele chegou e perguntou pra avó, fez exatamente essa pergunta pra avó. Por que você ora tanto, se parece que Deus não te responde? E ela foi e falou pra ele, vai lá no galpão, lá de casa, tem uma cesta de palha. Pega aquela cesta, vai lá no rio, enche ela d'água e volta aqui e enche esse balde d'água. Então era pro menino usar uma cesta de palha pra encher um balde de água. Ele falou, vô, isso aqui não vai dar certo, a cesta é toda furada, toda vazada, a água vai acabar até eu chegar aqui. Tenta. E o menino foi, pegou a água e quando ele chegou lá no balde só tinha umas gotinhas d'água, ele jogou. Vô, isso aqui não vai dar certo. Continua tentando. E o menino foi e voltou e a cesta estava vazia de novo. E terceira vez, ele pensou bem assim, talvez se eu correr mais, se eu for mais rápido, talvez chega. E ele correu o máximo que ele pôde, mas ele chegou lá e a cesta já estava vazia de novo. E aí, depois de umas 10 tentativas, ele falou, vó, desisto, isso aqui não tem jeito, não tem mais o que eu possa fazer. O avó falou bem assim, é assim que funciona a oração. Como assim? Você viu como é que estava a cesta? Você encheu o balde? Não. Por quê? Exatamente assim que funciona a nossa oração. A nossa oração por si só não faz nada. Ela é tão impotente para fazer alguma coisa quanto a cesta que encheu o balde. Mas como é que estava a cesta quando você começou a mexer com a cesta? Tava suja, tava horrível, empoeirada lá naquele galpão velho, cheio de teia de aranha, poeira. Pois é, como é que a cesta tá agora? Ele olhou assim pra cesta e falou, a cesta tá limpa, mas o que isso tem a ver? Assim é a oração. A oração, ela vai nos transformando. A gente se colocar em contato com Deus, a gente é transformado. E Deus usa a oração, nem sempre ele vai atender mesmo. Por quê? Porque ele é bom demais para dar pra gente exatamente tudo aquilo que a gente pede. Se ele desse pra gente tudo que a gente pede, a gente já teria se destruído do mundo. E ele sabe disso. E ele é bom demais para permitir que isso aconteça. Então ele dá pra gente aquilo que é necessário. Aquilo que ele sabe que realmente vai ser bom pra gente. Mesmo que a gente não imagine isso. Mas durante o processo, ele vai trabalhando no nosso coração. E ele vai limpando o nosso coração. Acerca do sermão do pastor Pavel Goya, ele contou a história de uma mulher que chegou na igreja dele e ela saiu correndo da igreja porque ela não queria cumprimentar ninguém. E ele foi correndo atrás dela, falou com ela. Ela falou, não fala comigo, eu não acredito em Deus. Aí ele, pra quebrar o gelo, falou pra ela bem assim, então você tá bêbada, né? E eu, bêbada? Como assim? Não, você deve estar bêbada. Eu não tô bêbada, tá? Você tá bêbada. Eu não tô bêbada. A mulher ficou brava com ele, né? Por que você disse que eu tô bêbada? Eu tô sóbria. Ele falou bem assim, ué, se você não acredita em Deus, se você veio parar numa igreja, você tá bêbada. Você entrou no carro e saiu dirigindo sem saber pra onde você queria chegar e você veio parar aqui. Ela olhou assim pra ele, tá bom. Eu acredito em Deus. Eu não acredito na oração. Ele falou, não acredita na oração? Não, por quê? Porque as minhas orações nunca são respondidas. Ah, é? As suas orações nunca são respondidas? Não, eu sei por quê. Por quê? Porque você tem olho azul. Hã? Deus não responde orações de pessoas do olho azul. Ele só responde oração de pessoas do olho castanho, que nem os meus. Como ela olhou pra ele, de onde você tirou isso? Ué, é simples. Suas orações já foram respondidas? Não, as minhas não. E aí? Para com isso, pastor. Isso é óbvio que não é verdade. Deus responde a oração de todo mundo, olho azul, olho verde, olho castanho. Ele falou, agora eu te peguei? Por quê? Por que você não acredita na oração? Então, se você acabou de falar que Deus responde sim todas as orações. Aí ela, então por que Deus não responde as minhas orações? E o pastor, como é que você ora? Você pode me dar um exemplo? É simples, eu oro como todo mundo ora. Eu quero que você me mostre como você ora. E aí ela começou a falar, né, que ela tinha dificuldades na vida, ela era viciada em drogas, já tinha lutava com isso há muitos anos, já tinha sido presa por causa disso. E simplesmente não resolvia. E ela orava pedindo para Deus libertar ela, e Deus não libertava, Deus não fazia nada para libertar ela. E o pastor, e como é que você ora? Deus, o senhor sabe que eu usei droga de novo? O senhor sabe que eu sou viciado em droga? O senhor sabe que essa droga tá me matando? O senhor sabe que eu não quero mais usar droga? E o pastor falou bem assim, chega! Você não tá orando para Deus, você tá orando para droga. Você fala mais da droga do que de Deus na sua oração. Aí, ele foi e falou para ela bem assim,
a oração é como o abrir do coração, o abrir da... Como é que fala o texto lá do Caminho a Cristo? Eu esqueci. É como o abrir do coração a um amigo. A Deus como um amigo, que ela nos É eleva. como abrir o coração a Deus como a um amigo. E ele foi e falou exatamente isso para essa mulher. Ele falou bem assim, é assim que funciona a oração. Não é para você falar das suas dificuldades. É para você falar com Deus. E aí ele desafiou ela a dar estudo bíblico. Porque ele falou para ela bem assim, você tem que experimentar o crescimento em Cristo. E aí a sua vida vai ser... Você vai ser cheia, né? Você vai sentir esse vazio que está dentro de você vai ser preenchido. E ela foi dar estudo bíblico. E aí ela bateu a porta. E ninguém abriu a porta. Ela pegou o telefone, ligou para ele. Ninguém abriu a porta. Ele falou, tá, você orou antes de bater a porta? Não orei. Então tá bom, então ora. E ele fala no sermão que ele desligou o telefone. Não teve tempo de colocar o telefone no bolso. E o telefone tocou de novo. E quando o telefone tocou, era a mesma mulher. Eu já orei, ninguém abriu a porta. Ele falou, mas mulher, que tempo você teve para orar? Eu não tive tempo de guardar meu celular no bolso, você já teve tempo de orar? Que oração foi essa? Faz o seguinte, você vai orar até a porta abrir. Como assim? 5 minutos? Não, você não entendeu. Você vai orar até a porta abrir. 10 minutos. Mulher, você tá com alguma dificuldade? Eu te falei que você vai orar até a porta abrir. Aí ela, 30 minutos. Eu desisto de você. Você não fala inglês, né? Eu falo inglês, sim. Qual que é a dificuldade que você tem em entender que é pra você orar até a porta abrir? Ela falou, mas isso não faz sentido. Eu falei, é o seguinte, a Bíblia fala que quando estiverem 2 ou 3 reunidos orando pelo mesmo propósito, Jesus vai estar ali presente, Jesus vai responder essa oração. Eu estou indo pro meu escritório agora e eu vou estar orando junto com você. Eu não vou comer, eu não vou dormir, eu vou ficar no meu escritório até você me ligar dizendo que a porta foi aberta. E eu vou ficar orando junto com você. Você vai ficar orando até a porta abrir. E o tempo passou a tarde inteira. No final da tarde, a mulher ligou para ele e falou que Deus tinha ouvido a oração dela. A porta foi aberta. E aí, assim, na sequência, ele vai contando a história. Aquilo foi um milagre, foi incrível. Mas durante aquele período que estava orando, a mulher percebeu que ela precisava de mudança. E aí, no final, vocês sabem quando que a porta foi aberta? Quando ela, em oração, ela reconheceu e falou bem assim, Deus, eu sou pecadora, eu não mereço isso, mas Pai, eu quero trabalhar na tua obra. Me dá a oportunidade, eu quero crescer espiritualmente, me dá a oportunidade de dar estudo bíblico. Eu sei que eu não mereço, mas, por favor, eu sei que o senhor pode fazer isso. E naquele momento a porta abriu. Ou seja, quando a mulher se despiu de todo assim, como é que eu posso falar? Todo o orgulho espiritual, diríamos assim, ela se despiu de todos os preconceitos que ela já vinha carregando. Eu estou falando de preconceito, estou falando dos conceitos que a gente forma, os nossos conceitos pré-estabelecidos. Quando ela se despiu de tudo isso, Deus pode atender a oração dela. Por quê? Porque se não for assim, a gente toma agora pra gente, né? Não é assim, porque eu orei e aconteceu. Não, é quando a gente reconhece que a gente não é nada. Quando a gente foi limpo, né? Voltando para a história da cesta. Quando a gente está limpo, Deus pode agir. E isso é fantástico. Falei demais. Isa, o que você tem a dizer sobre isso? Foi tudo importante, Matheus. Respondendo a pergunta, né, da Ed, como você já tinha falado, eu achei muito interessante a questão do contraste que Jesus faz, porque primeiro ele ensina os discípulos a dizer Pai nosso que está no céu, e daqui a pouco ele vem e conta a história de um vizinho, de um amigo, né? Então ele usa realmente o contraste, ele está dizendo assim, eu não sou um amigo de vocês, eu não sou um vizinho, eu sou o pai de vocês, né? Eu sou o pai. Então é essa questão do contraste, né? De que eu tô mais disposto a dar para vocês aquilo que vocês pedem do que vocês podem imaginar. E outra coisa que eu acho muito interessante a respeito desse texto é no comecinho, quando os discípulos, a Ed comentou antes que Jesus ele estava orando, né? E aí os discípulos viram ele orando. E ao verem ele orando, os discípulos tiveram a primeira reação deles foi Senhor, ensina-nos a orar, né?
E eu acho interessante, porque quando a gente olha para uma pessoa, por exemplo, assim, aquela pessoa é muito boa no que faz, é para ela sempre que a gente pede uma orientação, uma dica, né. Por exemplo, minha mãe, ela é ótima cozinheira. Então, às vezes, quando eu quero fazer um bolo, quando eu quero fazer uma coisa, eu ligo: "Mãe, como é que faz isso? Como é que faz aquilo?", né. E eu fiquei pensando assim: nunca ninguém me perguntou: "Me ensina aí como orar, me mostra como orar". Talvez as pessoas não estão vendo na minha vida o resultado da oração, não por como viram na vida de Jesus, porque os discípulos olharam para Jesus e pensaram assim, eles não falaram assim: "Senhor, nos ensina a pregar, nos ensina a fazer milagre. Senhor, nos ensina a ensinar", não, eles falaram: "Senhor, nos ensina a orar", porque aquela era a coisa mais incrível que eles já viram Jesus fazer. Então eu acho muito importante essa questão da gente sentir o desejo de aprender a orar. Porque a gente, como o Mateus mencionou a história dessa mulher, né, que estava orando ali e estava falando mais do problema do que do Deus que ela tinha, né, a gente precisa aprender a orar, a gente precisa se demorar ali a gente precisa aprender a orar pelas outras pessoas, a gente precisa aprender a exaltar mais a Deus, a gente precisa aprender a ter um coração mais agradecido, né, e tem muitas coisas que a gente precisa aprender na oração. Mas muito boa essa pergunta aí, achei muito boa pra gente pensar. E tem mais coisa também. Vocês já pararam para pensar que quantas vezes a gente ora? O que a Bíblia lá em Hebreus fala bem assim: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se achega a Ele creia que Ele é o galardoador dos que o buscam. É assim que fala o texto, se não me engano. Creia que Ele existe, que é o galardoador dos que o buscam. Se não me engano, é assim o texto. E aí, eu parei para pensar quantas vezes a gente ora e a gente duvida de que aquilo vai acontecer. Quantas vezes a gente ora, a gente pede, mas no fundo a gente não tem certeza de que aquilo realmente vai acontecer. E aí eu lembrei de mais uma história, essa aqui é mais rápida, prometo, onde um comportor, ele estava trabalhando numa cidade, estava difícil, ele andando a pé de um lado para o outro na cidade, não sei o que, ele falou: Deus, eu preciso de um carro. Seria tão bom se eu recebesse um carro. Deus, eu sei que o senhor pode me dar um carro. Me dá um carro. E Deus, ele foi impressionado aí numa loja e escolheu um carro. E ele falou bem assim: oxe, mas como que eu vou escolher o carro? Não tenho dinheiro. Aí Deus deixou assim pra ele, claro assim pra ele: mas você não me pediu um carro? Você não confia que eu vou te dar o carro? E ele falou: ai, 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 e agora? E ele teve fé, ele foi na loja, ele escolheu o carro que ele queria. Falou: Deus, é esse carro aqui. E aí chegou um vendedor e falou bem assim: posso te ajudar? Aí o rapaz assim, meio sem jeito, ele falou: olha, eu tava andando e aí eu falei com Deus, eu pedi um carro, e Deus mandou eu fui numa loja escolher um carro. E aí eu vim aqui. O vendedor ficou olhando assim pra ele. E aí chegou o gerente por perto, né? Ele falou a mesma coisa pro gerente. E o gerente, na verdade, era o dono da loja, era um dos sócios da loja. E o gerente, esse sócio da loja chamou outro sócio, falou: achamos a pessoa que a gente vai dar o carro. Hã? Como assim? Aí o comportor regalou o olho, né? Como assim? E aí os donos da loja foram explicar que eles tinham feito um pacto com Deus de que se uma situação lá fosse resolvida, eles queriam abençoar a causa de Deus, doando um carro para ser usado na causa de Deus. E a situação foi resolvida e eles não sabiam para quem doar o carro. Tipo assim, com tanta gente que trabalha para Deus, para que a gente vai doar o carro? E esse comportor foi abençoado com o carro. E aí, depois que eu li a história, eu falei: nossa, mas que história interessante. E aí minha mãe perguntou: e se fosse você, Matheus, você teria fé o suficiente para isso? Para ir na loja escolher o carro? Eu falei assim: cara, eu não sei se eu tenho fé para tanto. Para minha vergonha. Mas quando a gente se aproxima de Deus, quando a gente quer pedir algo para Deus, a gente tem que confiar que Ele pode fazer aquilo, que Ele pode atender o nosso pedido. Senão, de que adianta eu pedir? Exato, isso, eu tô precisando de uma ajuda, eu sei que você não pode me ajudar, mas assim, eu vou pedir mesmo assim.
Hã? Qual que é a lógica disso? Não tem lógica. Não tem lógica. E voltando aqui para a pergunta, o mais interessante é que Deus se agrada de fazer isso. O Espírito de Profecia diz que há inúmeros presentes no céu, dádivas, que Deus não dá para os seus filhos, porque seus filhos não pedem. Você já parou para pensar nisso? Que pode ter um presente para você lá no céu, que você não recebeu porque você não pediu? E Deus faz isso com uma alegria. Já tô terminando ele. Mas assim, Deus faz isso com alegria, não é como o vizinho, ou como o vizinho que estava sendo importunado. Ai, que cara chato! Enquanto eu não vou ajudar ele não. Voltei. Deus se agrada em fazer isso, porque uma coisa é a pessoa poder querer, assim, ela gostar de ajudar, mas ela não pode ajudar, ela tem limitações. Mas não, Deus é o onipotente, ele pode todas as coisas, ele se agrada em fazer isso. Então, tipo assim, na minha terra a gente costuma falar, a gente tem a faca e o queijo. Ou tem a fome e a vontade de comer. Tá faltando o quê? Só iniciativa, né? Tá faltando só a nossa iniciativa de ir atrás, de buscar a nossa bênção. Pode falar aí. Matheus, você falou muitas coisas legais que eu queria comentar. Eu acho que eu nem vou achar o verso aqui agora, mas a primeira coisa que eu queria falar é que tem um texto do Grande Conflito que ele, assim, às vezes quando eu penso assim, eu queria orar sobre tal coisa, mas não sei se Deus vai querer me dar isso aqui. Aí, assim, eu lembro na hora desse texto, né, que fala assim: faz parte do plano de Deus nos responder, nos conceder, na verdade, em resposta à oração da fé, coisas que ele não nos concederia se nós não pedíssemos assim. Então, tem coisas que Deus não vai fazer se a gente não pedir que ele faça. Isso é uma coisa que fica na minha cabeça. Então, faz parte do plano de Deus conceder para você e para mim coisas que ele não concederia se a gente não pedisse em oração, se a gente não perseverasse em oração. Então, vamos pensar nisso, né? A outra coisa que eu queria comentar é sobre o que o Matheus falou também em relação a pedir com fé, né? Às vezes a gente pede, mas a gente nem acredita que Deus vai fazer aquilo por nós, que ele realmente, né, vai se mover para fazer isso acontecer. E a verdade é que, assim, a Isa comentou antes também, né, que às vezes a gente vai orar e a gente fala muito sobre o problema, né? O Matheus também falou sobre isso, a gente fala muito sobre o problema e pouco sobre o tamanho do Deus que está acima dos problemas, que pode resolver esses problemas, né? Então eu acho que também tem essa questão da dinâmica da oração que poderia ajudar a gente um pouco com isso, né? Se a gente se concentrasse mais no tamanho de Deus, no interesse de Deus, no caráter dele, sabe? Que Deus é bondoso, que Deus é misericordioso, que ele é grande. Na exaltação do Deus ao qual nós estamos orando, isso também poderia ser um incentivo para a nossa fé, sabe? E aí tem até um verso que a lição recomendou para a gente ler essa semana, que está em Mateus capítulo 21, versos 21 e 22. Jesus dizendo assim: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a esse monte disserdes, ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis, né? Então, crer. Nós precisamos crer que Deus responde as orações, mesmo que ele não vai responder do jeito que a gente quer, como foi falado antes, né? Deus é bom demais para nos dar tudo que a gente quer, da forma que a gente está pedindo. Mas que ele está ouvindo, que ele vai agir em cima daquilo, sabe? Que ele vai transformar nosso coração também, enfim. Que ele vai realizar mais do que a gente imagina, né? Então, aspectos muito importantes, gente. E aí, prosseguindo... Tá bom, pode falar. Lembrei de mais uma coisa. Eu assisti as palestras do Dr. Mark Sandoval sobre a lei da vida. Eu lembro que ele mencionou uma vez que ele foi atender uma moça, e a moça estava muito triste porque o namorado tinha terminado com ela estava muito mal, e o Dr. Mark Sandoval foi e perguntou assim para ela: tá, e você já falou para Jesus sobre isso? Já falou com Deus sobre isso? Não. Mas por quê? Não, porque não sei, é um assunto muito particular para levar para Deus. Essa foi a reação da menina.
E assim, é interessante, né? Porque é particular demais para levar para Deus, mas eu posso levar para outro ser humano? Oi? Qual que é a lógica por trás disso? Quer dizer, isso mostra que não só ela, mas infelizmente muitos de nós temos uma visão distorcida de Deus. A gente, infelizmente, não consegue ver, na maioria das vezes, a gente não consegue ver Deus como nosso Pai. Porque se a gente vê Ele como nosso Pai realmente, a gente sabe que tudo que diz respeito ao bem-estar do filho é de interesse do pai. Concorda comigo? Se o pai sabe que tem um perigo ameaçando o filho, ele vai resolver. Se o pai sabe que o filho quer alguma coisa, nem é necessário, mas o pai sabe que o filho quer, um pai, ele vai tentar providenciar aquilo pro filho. Um pai terrestre, no caso de Deus, ele não vai tentar, né? Porque ele é onipotente, ele pode providenciar aquilo pro filho. Mas história, tipo assim, uma história como essa, ajuda a gente a ver que a gente entende mal o caráter de Deus. E que a gente, infelizmente, não vê ele como nosso pai. Infelizmente, por prejuízo nosso. Mas a gente, sei lá, não sei se a gente acha que é linguagem figurada, o que que é, mas a gente tem dificuldade de confiar que ele realmente é nosso pai, que ele nos ama como um pai ama um filho. Infelizmente, a gente tem essa dificuldade de confiar. Então, muito bons comentários, gente. Realmente, muitos pontos importantes vocês trouxeram. Agora é o momento da recomendação de hoje. Então, eu vou pedir para que soltem a vinheta e depois eu vou trazer uma recomendação de leitura muito especial. A recomendação de leitura de hoje está lá no livro Parábola de Jesus, que é o livro que está acompanhando a gente aqui, né? Então, o livro Parábola de Jesus, capítulo 12. Nesse capítulo, vai trazer para a gente muitos princípios interessantíssimos, muito importantes, para que possamos desenvolver uma vida de oração realmente, assim, profunda com Deus. Então, eu queria recomendar para vocês, vai estar descrevendo também essa parábola que a gente está tratando aqui, né? Do vizinho, do homem que incomodou o vizinho e tudo mais. Então, vai trazer muitos princípios importantes dentro disso aí, que tenho certeza que vai ser uma bênção para você, foi uma bênção para mim. Eu estive lendo essa semana e aprendi muitas coisas, tá? Então, faça plano de ler o capítulo 12 do Parábola de Jesus. Então, a lição também veio falando um pouquinho pra gente sobre o caminho, né? Aquilo que nos conecta ao trono de Deus. E citou, por exemplo, a questão de Jacó, quando Jacó estava fugindo de Esaú. Então, Jacó ali muito culpado, né? Depois de meter os pés pelas mãos e tentar cumprir a promessa de Deus da forma humana, né? Enfim. Então, ele estava fugindo de Esaú. E aí, ele se deitou para dormir. E aí, ele teve, então, uma visão em que uma escada unia a terra e o céu, e os anjos subiam e desciam por essa escada. Mais para frente, né, Jesus também usou trouxe essa ilustração quando estava falando com Natanael, dizendo que nós veríamos o céu aberto, né, e o Filho do Homem, e os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então, nós entendemos que existe algo que nos conecta a Deus. Então, eu vou pedir para que a pergunta 3 seja colocada aqui, e aí eu quero ouvir os comentários de vocês, né? Qual é a única forma de termos acesso a Deus e por que esse é o único caminho disponível aos seres humanos? Então, embora Deus queira, sim, ouvir as nossas orações, ele se deleite, como a gente comentou muito aqui, né? Deus é um pai e tudo mais. Existe um caminho a ser percorrido, né? Alguém que abriu esse caminho pra gente. Então, o que vocês têm a dizer sobre isso? Não há outro nome dado pelo qual importa que sejamos salvos. O caminho é Cristo. Isso é simples e assim, não tem outra forma. O único caminho é Cristo. E o Espírito de Profecia fala que essa escada do sonho de Jacó era uma representação de Cristo, que é o único mediador entre Deus e os homens. Porque esse é o único caminho disponível aos seres humanos. Eu acho que até nisso a gente vê a bondade de Deus, sabe? Porque Jesus, ele torna o caminho não, ele é o caminho, mas ele torna o céu acessível a todos, independentemente da raça, da classe social, do gênero, enfim.
a virtude é dele, não nossa. E pelo fato da virtude ser dele, qualquer um que se achegar a Deus através dele, está garantido. Acho que essa é a chave, essa é a resposta, sabe? Ele é o único caminho. E por que ele é o único caminho? Porque ele é a ponte. Ele é o que é o laço que une a divindade à humanidade. Ele que, sendo Deus, fez-se homem. Então, assim, por quê? Porque Deus escolheu fazer assim. Para o nosso bem, Deus escolheu fazer assim. Nós somos os maiores beneficiados, né, dessa história, dessa troca, diríamos assim. Nós somos os maiores, para não dizer os únicos beneficiados. Deus escolheu que fosse assim. Como o Matheus falou, a resposta é Jesus, né? Nossa única forma de acesso a Deus. E isso acontece por todo o sacrifício que ele fez, realmente por ter assumido a humanidade. E me lembra bastante também a questão do santuário, especialmente quando a gente aplica na oração. Me lembra bastante essa questão da oração sobre o santuário, porque tinha no santuário um móvel específico no lugar santo, né? Que representava as orações dos santos que subiam a Deus. E essas orações, elas subiam em forma de incenso, né? Um cheiro suave ao trono de Deus. E Jesus representava esse incenso que era queimado ali constantemente, né? O sacrifício dele representava esse incenso que subia. Então, imagina a gente pensar, por isso que a nossa oração sempre termina, né? A gente deve terminar a oração em nome de Jesus, porque só por causa dele que a nossa oração pode chegar a Deus. E outra coisa, a gente não sabe orar. A própria Bíblia fala, a gente não sabe orar como convém. Então, Deus, o Espírito Santo, ele traduz a nossa oração de uma forma que o Senhor possa operar em nosso favor, né? Então, é muito importante, porque se não for Jesus que faça essa conexão, a nossa oração não pode chegar no céu, não pode chegar aos ouvidos do Senhor, e se chegasse seria uma abominação, porque não estaria coberta com os méritos de Cristo. Nós estaria coberta com o cheiro suave do sacrifício de Jesus, né? Então, é muito importante. E outra coisa importante quando a gente ora, que eu sempre penso que a gente pode usar as próprias palavras de Jesus, as próprias palavras da Escritura. Isso torna nossas orações mais poderosas, né? Porque imagina tu pega a palavra de Deus e coloca contra Deus. Não é contra, mas assim, coloca diante de Deus, assim, ó, Senhor, tu prometeu isso, a tua palavra diz isso. E Deus se alegra muito. A Espírito de Profecia diz que Deus gosta de ouvir esse tipo de oração. Ele gosta de atender, porque a gente está reclamando uma promessa dele, né? Então, realmente a resposta para essa pergunta é a única forma de nós termos acesso a Deus é Jesus Cristo. E por que esse é o único caminho? Porque ele foi o único que pôde fazer esse sacrifício, que pôde ligar a humanidade à divindade. Não existia um anjo ou um ser humano que pudesse ter feito essa ligação, né? Então, é por ele que todas as nossas orações chegam ao céu. E por isso que a gente sempre, como eu falei antes, termina a oração dizendo, em nome de Jesus. É importante a gente mencionar o nome dele, né? No final da oração. E sobre isso que a Isa falou, de orar em nome de Jesus, né? Só para finalizar, um comentário que eu queria fazer é que quando se trata desse assunto, eu me lembro de uma citação que, se eu não me engano, está no Atos dos Apóstolos, que diz assim que quando Jesus ascendeu ao céu diante dos olhos dos discípulos, né? Eles entenderam que havia um lá que era como nós e que era aquele que andou com eles por alguns anos aqui na Terra, que era o amigo, que era o conselheiro, que era o mestre deles, né? Então, quando eles oravam em nome de Jesus, eles sabiam que eles estavam orando para aquele Jesus que foi o companheiro deles aqui na Terra, né? Era alguém familiar para eles. Então,
essa mesma lógica pra gente, né? Existe um lá que é como nós, que se compadece das nossas fraquezas, que se compadece das nossas dores, que se interessa pela vida dos seres humanos a ponto de ter feito tudo o que fez, né? Para que nós pudéssemos ter acesso ao Pai, para que pudéssemos novamente ser redimidos, né? E estar em comunhão com os seres santos no futuro. Então, temos um amigo junto ao Pai. E isso é importante lembrar, né? Para que isso também nos motive, como o Matheus falou, né? Se a gente quer realmente acreditar nisso, sabe? Que Deus, ele se importa, que Deus é carinhoso conosco, enfim. Isso vai nos levar a buscá-lo. Então, é isso, gente. Por aqui nós estamos encerrando o comentário da lição. Tenho certeza que foi uma bênção para você, assim como foi para mim estudar esse tema, para Isa, para o Matheus também acredito que eles aprenderam coisas novas. E é sempre importante manter esse assunto diante de nós, né? Porque é essencial para a vida cristã. Então, se você gostou, compartilhe com seus amigos, compartilhe com pessoas que também se interessam por esses temas, para que elas possam ser edificadas como nós fomos. Também acesse os outros conteúdos aqui do canal, as palestras, enfim, tem muita coisa boa aqui para você assistir. E é isso, a gente se vê na próxima semana. Que Deus te abençoe muito, tá bom? E é isso. Até mais. Tchau.